Nosso tema, como bem conhecido, é a glória da palavra de Cristo. E em minhas palestras, eu estarei compartilhando com os irmãos a respeito do propósito da palavra de Cristo. O que é que o Senhor Jesus tem a nos orientar, tem a fornecer, a oferecer para o seu povo através da sua palavra. E nesta tarde eu quero lhes dizer que, em primeiro lugar, que o propósito da palavra de Cristo é glorificar o Pai. Na carta aos Hebreus, o autor sagrado inicia dizendo o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Este é o grande diferencial que o texto bíblico aponta. Toda a palavra de Deus, toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, correção, é útil para a formação de um homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus falou de muitas formas. Deus se apresentou aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Deus se revelou face a face a Moisés, proclamou as suas 10 palavras, os 10 mandamentos, com a sua própria voz no Monte Sinai. Falou aos profetas por meio de sonhos, por meio de visões. Usou sábios, usou homens poetas que puderam escrever e puderam descrever a beleza da glória de Deus de muitas formas. Mas nestes últimos dias, diz o apóstolo, nestes últimos dias, ele nos falou pelo Filho. E o que há de especial, o que há de novo, o que há de extraordinário nessa fala? Se, de formas tão grandiosas, o próprio autor de Hebreus nos lembra que Deus se manifestou aos pais e aos profetas, e se aquela palavra que era anunciada para eles através de homens fez com que quem a desobedecesse fosse severamente punido, ele se pergunta como nós vamos escapar se nós negligenciarmos aquele que do alto está falando conosco. Ouvir então sobre a palavra de Cristo é ouvir sobre o modo mais excelente pelo qual Deus falou ao seu povo. E é entender a maneira como nós podemos enxergar claramente o Pai. Eis o que o autor vai dizer de Hebreus, vai dizer no verso 3. Ele é a expressão exata do Deus invisível. Falando então, relatando então aquilo que Jesus falou, nós devemos prestar atenção no que ele queria através de cada uma das suas falas, cada uma das suas parábolas, cada um dos seus ensinamentos. Ele esteve com os seus discípulos durante 3 anos e os evangelhos registram as suas palavras, registram os seus atos, registram essa manifestação extraordinária que por muitas vezes nós não percebemos. Por exemplo, lá em João 12:45, falando com os seus discípulos, ele diz: quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. E para Filipe, que pergunta, diz a ele: mostra-nos o Pai, e isto nos basta? Jesus respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? O que a palavra de Cristo está fazendo? A palavra de Cristo está nos revelando quem é o Pai.
Por isso, o seu propósito se inicia neste contexto do propósito do próprio Cristo. Ele é o Verbo de Deus encarnado. Ele é a palavra de Deus que se revelou a nós. Por meio da sua palavra, nós conhecemos o Pai. E é isso que Jesus, ao final do seu ministério, questiona Filipe. Filipe, você ainda não percebeu que me ver é ver o Pai? Que ouvir a minha palavra é ouvir a palavra do Pai? Que seguir os meus ensinamentos é seguir os ensinamentos do Pai? Que fazer as minhas obras é fazer as obras do Pai? Mas não é apenas Filipe que não está atento a esta realidade. Muitas vezes nós estamos diante daquilo que Deus disse aos patriarcas, aos profetas, por meio do salmista. Às vezes estamos diante do próprio Evangelho do Senhor Jesus, mas ainda não conhecemos o Pai. Ainda não temos um relacionamento verdadeiro, um relacionamento profundo com Deus. As suas virtudes, os seus poderes, os seus propósitos são nos revelados pela palavra de Cristo. Mas nós continuamos a viver debaixo dos nossos próprios vãos pensamentos, das nossas próprias ações, que são apenas voltadas às coisas deste mundo, que pensam apenas nas coisas da terra. Quando o Pai nos fala, quando a palavra de Deus nos fala, quando ouvimos a voz de Cristo, o nosso relacionamento com Deus se torna diferente. Porque nós não somos mais aqueles que estão, como Jó, ouvindo falar de um Deus. Mas nós o vemos. Nós não estamos mais entre aqueles que são levados de um lado para outro por todo o vento de doutrina. Cada novidade, cada nova ideia, cada movimento mexe com as nossas práticas, mexe com os nossos cultos, mexe com as nossas convicções. Quando ouvimos a palavra de Deus, conhecemos aquele que é incomparável, conhecemos aquele que é insuperável, conhecemos aquele que, quando nós amamos, nós não conseguimos amar a outra coisa nenhuma. E quando nós nos aproximamos dele, nós não queremos estar perto de ninguém mais. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 18, o evangelista diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Sabe qual vai ser o conhecimento mais perfeito, mais pleno, mais completo que você vai ter de Deus? É aquele que você está ouvindo na palavra de Cristo. É quando você está ouvindo a mensagem redentora de Jesus, sobre a qual meditaremos nesses 3 dias, que você de fato estará vendo a exata expressão de Deus. Estaremos então sendo levados àquele patamar onde ninguém de outra forma pode chegar. Ninguém vem ao Pai, disse Jesus, senão comigo. João 14, 6 e 7. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Quem fez aqueles discípulos conhecerem o Pai? Quem fez com que aqueles discípulos pudessem contemplar a Deus? Quem abriu os olhos daqueles homens para que eles pudessem enxergar a glória de Deus? Foi a palavra de Cristo. Foi aquilo que ouviram, aquelas palavras de vida eterna, aquelas palavras que admiravam toda a multidão, aquela doutrina com autoridade, não como a dos fariseus, que fez com que aqueles homens não apenas ouvissem um pregador, não apenas ouvissem um profeta, mas eles ouvissem e vissem o próprio Deus. Em Mateus 11, verso 27, o Senhor Jesus disse assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai.
E ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o revelar. Esse então é o nosso primeiro desafio. Quando nós nos perguntamos sobre o nosso relacionamento com Deus, quando nós nos perguntamos sobre a nossa salvação, quando nós nos perguntamos sobre o nosso destino eterno, a palavra de Cristo, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, é aquilo que lhe garante, é aquilo que lhe apresenta, é aquilo que você encontra como fundamento para a sua resposta. Porque muitas pessoas pensam a respeito da sua vida com Deus, pensam a respeito do juízo que vão enfrentar ao final da vida, pensam na sua eternidade a partir das suas próprias convicções. Eu não faço isto, eu não faço aquilo, eu não me envolvo com isto ou com aquilo. Ou eu faço estas coisas, participo daquelas coisas, sou membro de tal lugar. Mas o Senhor Jesus disse, não é assim que as coisas funcionam. Quando Ele comparecer na sua glória, muitos dirão, Senhor, nós expelimos demônios em Teu nome, nós fizemos milagres em Teu nome, nós agimos e trabalhamos. E a resposta de Jesus é, eu nunca conheci vocês. Se vocês não conhecerem a Jesus, vocês não conhecem a Deus. Se vocês não ouvem a palavra de Cristo, vocês não têm a salvação. Paulo nos diz isso claramente na carta aos Romanos, capítulo 11. Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão? Se não há quem pregue. Como verá a salvação? Porque a salvação vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Não há fé, não há salvação, não há conhecimento de Deus. Pode haver religião, pode haver religiosidade, pode haver bom comportamento, pode haver coisas elogiosas que você possa apresentar sem a pessoa maravilhosa e sem o ensino precioso de Jesus Cristo. Mas ninguém jamais viu a Deus. E ninguém o conhece, se não for por meio de Jesus Cristo. É assim que você conhece Deus. São estes atributos, são estas as qualidades, são estes os propósitos que você diz que Deus quer para a sua vida. É nesse sentido que você tem se apegado à fé, à esperança, no seu serviço na igreja, no seu testemunho diante da sociedade, no seu comportamento familiar, no estabelecimento dos seus planos, quando eu quero pensar no que vou fazer na próxima semana, no próximo mês, o que vou fazer da minha vida. Eu digo, eu preciso ouvir ao Senhor Jesus, eu preciso ouvir a palavra de Cristo, porque só ela pode me trazer vida eterna. João, capítulo 10, versos 10 e 11 nos dizem assim: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Você acredita nisso? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Você acredita em Jesus? Então você sabe que a palavra dele não é a dele mesmo. A palavra dele é a palavra do Pai. Você está diante do próprio Deus encarnado, revelando, ensinando, apresentando para nós aquilo que Ele tem de melhor. O próprio Deus, as obras de Deus, a glória de Deus, a vontade de Deus, o plano de Deus para o seu povo. João capítulo 5, versos 19
e 20. Disse-lhes, pois, Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama ao Filho, e mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Este é o teu Salvador. Esse é o Jesus a quem você entregou a sua vida, a quem você ouve, de quem você ouve a palavra que lhe leva à fé e à salvação. Alguém que nada faz de si mesmo, mas que faz tudo aquilo que o Pai faz. E você que é alguém que crê que Jesus está no Pai, você precisa também entender que ouvir Jesus, ouvir a sua voz e segui-lo, é agir então desta mesma forma. Se o próprio Filho de Deus nada faz de si mesmo, por que você acha que pode fazer alguma coisa por si? Se o Filho de Deus imita e faz igualmente tudo aquilo que o Pai faz, porque nós estamos ocupados com os nossos próprios projetos, com as nossas próprias ambições, com os nossos próprios desejos e vontades. O Senhor Jesus tinha uma comida: fazer a vontade do Pai. Mas nós nunca veremos essas obras maravilhosas que ainda o Senhor há de mostrar, essas coisas mais extraordinárias que o próprio Jesus disse que seus filhos fariam, se estivermos comprometidos com a nossa própria voz, com a nossa própria palavra, com os nossos próprios projetos. Se você se dirige por aquilo que está no seu coração, se você se dirige por aquilo que vem à sua mente, se você se coloca como alguém que age a partir do que acha que é certo, então você estará muito longe do projeto que Deus tem para o seu povo. Porque o povo de Deus é o povo da palavra de Deus. O povo de Deus é o povo da obra de Deus. O povo de Deus é o povo da vontade de Deus. E você só verá a glória do Senhor Jesus Cristo se estiver comprometido com isso. Veja como o Senhor Jesus está comprometido com esta missão. João, capítulo 17, verso 4. Se você quiser deixar esse texto, nós vamos voltar a ele e vamos vê-lo mais completamente depois. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Como o Senhor nos fala por meio do Filho. Que mensagem diferente é esta? Tão grandiosa, tão mais importante que a de Moisés, que a de Davi, que a de Salomão, que a de Isaías. Esses homens que glorificaram a Deus de forma tão intensa, não puderam dizer, como o próprio Senhor Jesus diz: enquanto eu estive na terra, eu glorifiquei o teu nome. E eu consumei, eu completei a obra que me deste para fazer. Essa é a descrição da sua semana. Você pode dizer que até este dia, o dia 8 de agosto de 2024, nos últimos 3 dias, eu te glorifiquei, porque o Senhor Jesus pode. Ele pode dizer. As suas palavras podem dizer: Senhor, eu estive comprometido com a tua obra na terra. Foi assim que eu cuidei da minha família. Foi assim que eu me relacionei com meu pai, com a minha mãe, com o meu pastor, com o meu presbítero.
Eu procurei fazer a tua obra na igreja, eu procurei fazer a tua obra na faculdade, eu procurei fazer a tua obra no trabalho. A glória da palavra de Cristo é a glória de alguém que está 100% comprometido com Deus, que está sempre 100% comprometido com glorificar o Pai. Quem ouve a palavra de Cristo não pode ter outro propósito. Pouco tempo antes, João 13, 31 a 32, o texto bíblico diz assim: quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Veja como é que o Senhor Jesus Cristo diz do seu relacionamento com Deus. Veja como a palavra de Cristo descreve os resultados da sua vida. Numa conversa com homens interessados, Filipe diz: os gregos querem conhecer, Jesus vai ser honrado, Jesus quer ser conhecido, Jesus será aplaudido, Jesus está sendo procurado, e esta é a glória de Jesus sendo manifesta. E no momento em que a glória de Jesus está sendo reconhecida, ele diz: é agora que o meu Pai será glorificado. Você se lembra que em Isaías, o Senhor disse que ele não divide a sua glória com ninguém. Pois bem, eu espero que você seja bem sucedido no seu lar, eu espero que você seja respeitado no seu trabalho, eu espero que você, pastor, você, presbítero, seja honrado pela sua igreja, mas eu espero que você possa falar as mesmas gloriosas palavras do Senhor Jesus. Agora o Filho do Homem foi glorificado, e Deus será glorificado nele. Toda vez que te honrarem, toda vez que te aplaudirem, toda vez que te elogiarem, toda vez que reconhecerem o seu bom trabalho, porque você é alguém dedicado, fiel, comprometido, você vai poder dizer: o Senhor será glorificado. Essas não são palavras de qualquer pessoa. Essas são as palavras do Senhor Jesus, as palavras do nosso Redentor. E é dessa forma que ele esteve comprometido com Deus. É dessa forma que as suas falas e as suas obras apontaram para o Senhor. Eu tenho um propósito: glorificar o teu nome na terra. E quando eu for glorificado, quando eu for honrado, Deus será honrado em mim. E então vou receber uma glória ainda maior do que aquela que os homens podem me dar, do que aquela que o mundo pode oferecer, porque o Pai glorificará aqueles que assim se comprometerem. Ouçam o Senhor Jesus dizendo isso para você. Quando o seu compromisso de vida for glorificar o Pai, o próprio Pai glorificará. O próprio Pai cumprirá os seus propósitos, porque este é o propósito do Redentor. Aqueles que de antemão conheceu, a estes justificou, a estes chamou, e aos que chamou, a estes justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. É isso que Deus quer que cada um de nós possamos experimentar. Você precisa aprender com Jesus, ouvindo suas palavras. Você precisa orar como ele orou. João 17, 25 e 26. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes somos nós. Não apenas aqueles, mas todos aqueles que viessem a crer por meio da palavra. Estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Você pode orar assim? Porque é assim que o Senhor Jesus orou por você.
Foi dessa forma que o Senhor Jesus se apresentou. Eu te conheci e estes compreenderam que eu fui enviado por ti. Agora eu peço que o amor com que o Senhor me amou esteja no coração dele. Essas são as palavras de Jesus que você quer ouvir. É a obra de Jesus que você quer conhecer. É dessa maneira que você quer viver. Porque o propósito da palavra de Cristo é glorificar o Pai. E se alguém, diz Paulo, não tem a mente de Cristo, se alguém não está comprometido com o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É crucial. É alguma coisa que não se pode perder, que não se pode deixar para depois, que não se pode esperar para um momento melhor na vida, quando for mais velho, quando tiver mais responsabilidade, quando confiarem mais em mim, quando tiver mais vigor. Agora eu já não tenho mais energias, agora eu já desperdicei muito tempo na minha vida. A única coisa que importa, seja você jovem ou idoso, é que você, quando ouvir a voz de Cristo, hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Assuma o compromisso que Cristo tem de glorificar o Pai e viva a partir deste propósito. Viva a partir desse grande objetivo. João, capítulo 17, 1 a 8. Texto mais longo para lermos. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse. Vamos ouvir as palavras de Cristo naquela que é chamada a oração sacerdotal. O que Cristo fala acima de tudo? O que estaremos ouvindo quando Cristo falar conosco? O que estaremos ouvindo quando o Pai falar conosco por meio do Filho? Nós ouviremos: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. O seu propósito de vida está sim vinculado com Deus. Todas as manhãs, quando você acorda e diz: Senhor, hoje é o dia. Senhor, esse é o momento. Glorifica teu Filho, para que teu Filho glorifique a ti. Protege-me, me dê sabedoria, me dê inteligência, me dê forças, para que eu possa glorificar teu nome. Ao povo de Israel, às margens do Rio Jordão, para atravessar em direção à terra prometida, em Deuteronômio 8, Moisés diz: tomem cuidado. Quando Deus der a vocês fazendas, quando Deus der a vocês animais, quando Deus der a vocês vitórias sobre os inimigos, não te esqueças do teu Deus, que te dá forças para todas estas coisas. Nem digas: foi o meu braço que conquistou-as. Cada êxito, cada vitória, cada dia bem sucedido, cada momento de alegria precisa ser um momento de glória ao Pai. Precisa ser um momento que te leve ao louvor. Precisa ser um momento onde muitas graças a Deus são levantadas. Ao falar sobre recebimento de ofertas, ensinando a igreja de Corinto a participar na sua segunda carta, Paulo diz: porque o serviço do reino, o serviço desta oferta, esse levantamento que está sendo oferecido, redunda em muitas graças a Deus. Talvez o seu dia não foi um dia bem sucedido, talvez você precisou de ajuda de alguém para chegar em casa. Você teve ali um acidente, você teve ali a falta de alguma coisa, você não tinha dinheiro suficiente para poder chegar em casa e alguém lhe ajudou para fazer isso e você diz: graças a Deus cheguei em casa.
Você está numa dúvida, você está com uma dificuldade, então você entra em contato com um irmão, você entra em contato com uma irmã, pede um conselho, pede uma ajuda, e aquilo lhe dá a condição de resolver um problema, de solucionar um trabalho. Então você levanta os seus olhos e diz: Pai, seja glorificado pela vida do meu irmão. Todo propósito há naquilo que fazemos de bem, ou naquilo que recebemos de bem, senão o de reconhecer que do Senhor vêm todas as coisas. Porque é isso que Jesus disse, eles reconhecem que todas as coisas vêm de ti. Chegaremos lá. 2. Assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta é a vida eterna. Conhecer Deus e o seu Filho. Ouvir a voz e sair pela porta. Ouvir a voz do Filho e se levantar dos túmulos. Seja em que situação for, aqueles que ouvirem a voz de Cristo viverão. Porque esta é a vida eterna: conhecer aquele a quem o Filho veio revelar. Conhecer aquele a quem o Filho apresenta para que nós adoremos e glorifiquemos. Verso 4: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus. Tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. É Jesus quem está ensinando, mas a palavra é de Deus. A glória da palavra de Cristo é que ele não fala como os escribas e fariseus, ele não fala como qualquer mestre, ele não fala alguém que tem bons conselhos. As palavras dele são vida. As palavras dele são transformação. As palavras dele criaram os céus e a terra. Porque as palavras dele são as palavras do Pai. E nós ouvimos, e nós bebemos, e nós queremos conhecer mais profundamente, porque quando nós ouvimos estas coisas, nós estamos vendo o próprio Jesus manifestando Deus diante dos nossos olhos. Mas se ouvimos a palavra de Cristo, por que não a compartilhamos? Se é tão glorioso para nós ouvir as maravilhas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, por que nós não transmitimos àquele que está ao nosso lado aquilo que tão precioso nós recebemos? Você pode dizer: Senhor, esta semana eu manifestei o teu nome às pessoas com quem eu convivi. Senhor, eu mostrei a tua glória às pessoas com quem eu estive. Senhor, eu estendi o teu favor para com aqueles com quem eu me encontrei. Porque se isso for a verdade na sua vida, você poderá dizer, como Cristo está dizendo: agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Esse é o fruto glorioso da obra de Jesus Cristo. As palavras que Deus deu a ele, isso que ele quis falar por meio do Filho,
Esta revelação excelente não apenas foi ouvida pelos séculos dos séculos, não apenas foi ouvida em toda a extensão da terra, mas ela foi acolhida, ela foi recebida pelos seus discípulos, ela foi amada e ela foi praticada por todos aqueles que lhe pertencem. A glória de Cristo está no fato de que ela é a semente que é lançada no coração de cada um dos filhos de Deus e germina. E faz com que nós reconheçamos que tudo aquilo que Cristo recebeu veio das mãos do Pai. E o Pai deve ser glorificado por todas estas coisas. Como tem sido o seu relacionamento? Porque aquilo que a palavra de Cristo faz, seja aquela registrada de sua própria boca, eu quero trabalhar sempre com essa perspectiva. Eu quero ouvir o que Cristo disse. Sim, toda a Escritura é Deus falando conosco, e toda a Escritura vai transformar a nossa vida, mas você se apresenta como discípulo de Cristo, você se apresenta como servo de Cristo, você se apresenta como alguém que ouve a voz de Cristo, e então eu quero lembrar a você, quais são as coisas que você tem ouvido? E o que você ouviu de Cristo foi: eu vivo integralmente para glorificar o Pai. E se você ouviu Jesus, o teu mestre, dizer isso, você não pode ter outro propósito, você não pode ter outro plano de vida, você não pode ter outro compromisso do que o de glorificar o Pai, através das suas palavras que você recebeu dele, que não serão mais as suas, que não serão mais as suas convicções, mas aquela que você vai produzir a partir do que o próprio Deus tem falado para você através das Escrituras. Se você tem ouvido a voz de Cristo, então você saberá que não merece nenhuma honra, nenhuma glória, nenhum louvor, a parte daquilo que Deus, na sua misericordiosa graça, resolveu fazer através de você. As suas obras, as suas conquistas, os seus bens, os seus progressos não vêm de outro lugar. O próprio Jesus nada tinha de si mesmo. Você não pode se imaginar mais rico do que o teu Redentor. Então, qualquer coisa que lhe esteja nas mãos, seja material, seja intelectual, seja eclesiástico, religioso, seja espiritual, qualquer bem que você venha possuir, você precisa reconhecer: veio de Deus. Foi isso que Cristo nos ensinou. Então, glorifique a Deus com isso. E graças a Deus, assim é um grande privilégio. Então, quando houver da parte dos homens algum elogio, algum louvor, alguma virtude, todas estas coisas devem apontar para Cristo. Devem apontar para a glória do Pai. E você precisa fazer isso, porque o Senhor Jesus não deixou supor. O Senhor Jesus disse: eu disse a eles que o Senhor me enviou. E que o Senhor tem sido glorificado na minha vida. Por fim, se você tem ouvido a voz de Cristo, você procurará compartilhar com outros desta glória. Quando nós recebemos algo precioso, nós precisamos, além da alegria de experimentar, de se apegar a isso e de andar dessa forma, coisa que, como Filipe, muitos de nós têm deixado de fazer, sem perceber que estar com Cristo é estar com o Pai. Nós somos, como já se disse, um pobre, um mendigo, dizendo a outro mendigo onde encontrar pão. Eu conheci alguém que me fez ver a glória do Pai. Eu quero que você o conheça. Eu conheci a Deus, alguém que me fez perceber a vida eterna.
Eu quero que você o conheça. O seu propósito, a palavra de Cristo, não é outro, senão glorificar o Pai. E é para glorificar o Pai que a palavra de Cristo, para tantas outras coisas que nós veremos nos próximos dias. Que Deus nos ajude a ouvir a voz de Cristo e não endurecer o nosso coração. Amém. Amém.